Deus abençoador. Tenho certeza que sua vida vai ser abençoada nessa noite. Põe a mãozinha no teu coração. Vem aqui nos orar, Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez na tua presença, Deus, apresentamos nossas vidas, ó Pai, os nossos corações diante de ti. O Senhor conhece a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão, Pai. O Senhor sabe, ó Pai amado, das necessidades de cada um. Aqui estamos, ó Pai amado, diante do teu filho, ó Pai, de ministrar a tua palavra, que é poderosa por si própria, independente daquele que a interpreta, Deus. Mas o Senhor tem usado teu filho como instrumento do canal das tuas mãos. Que nessa noite não seja diferente, Pai. Continua usando teu filho em nome de Jesus para alcançar o teu propósito em nossas vidas, ó Pai. Nós repreendemos o espírito enviado pelo inferno com propósito para roubar a atenção, a tua palavra. Em nome de Jesus nós repreendemos, ó Pai. Serve para ser coisa local, ó Pai, mata os teus anjos. Que somente a tua glória venha manifestar aqui, e aquilo que for para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos dar um palmo para Jesus, por favor. Os cumprimento com a paz, Senhor Jesus. Amém. Somos mais que vencedores. Cumprimento com a paz, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Estou feliz com o Senhor por essa noite. Estamos nesse horário que está claro lá fora. Agradecer a Deus por essa oportunidade, por estar aqui em cima dessa tribuna para, mais uma vez, ser instrumento de Deus para esse povo bonito que aqui encontra hoje convidados. Quero, assim, externar minha gratidão ao Senhor pela vida do pastor Marcelo. Os abençoe sua vida, obrigado pela confiança. Quero levar a Deus pelo caminho da sua esposa, que Deus abençoe a sua família, todo o corpo de obreiro que está aqui ao meu lado. Que Deus abençoe a vida de vocês, os músicos, minha amigo, pianista, que Deus abençoe a sua vida. Fico muito feliz quando eu chego na igreja. Eu tenho o prazer de encontrar. Vejo Deus na sua vida. Quero louvar a Deus pela vida do meu irmão, Gustavo, é o caçula de casa, bonito. Deus abençoe a vida dele, por estar comigo desde amanhã, fazendo a obra do Senhor. Meu nome Deus tem sido glorificado cada hora aqui. Amém, queridos. Quantos trouxeram a Bíblia aqui nesse dia? Levante a mão em você, gentileza. Olha para o teu irmão que está do teu lado e diz assim: Deus tem uma palavra. Diz para ele: Deus tem uma palavra para o teu coração. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim para ela: você não vai sair da mesma forma que você entrou. Deus tem algo especial para a sua vida. Quando você acreditar, levante a mão e glorifique o Senhor nessa noite. O sermão dessa noite é bem simples, uma palavra conhecida, mas com um efeito muito grande. Abra comigo no livro de Salmos, de número 23 e verso 1. Salmo de número 23. Salmo de Davi, verso 1. Uma palavra bem conhecida, mas eu quero que você entenda ela hoje de uma forma diferente. Deus hoje me deu uma revelação, meu irmão. Às vezes preparamos sermões, preparamos palavras, preparamos algumas coisas no esboço, mas quem sabe a necessidade da igreja é Ele. Que cuida da Cristo vive ainda é o Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer assim, verso 1: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Verso de número 3: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda.
Versículo de número 6 para nós encerrarmos. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Você pode se assentar no nome de Jesus. Se puder ficar com a sua Bíblia aí aberta, hoje eu quero que você entenda algo muito interessante nessa palavra. Queridos de Deus, quando ao folhear a Bíblia Sagrada e parar no livro de Salmos e ler o Salmo de número 1, o 2, o 3, ler alguns salmos até chegar ao Salmo de número 23 e encontrar que o autor não é nada mais do que nada menos era Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que era temente, um moço, irmão, desde pequeno, desde a sua mocidade. Ele sabia de uma coisa: eu posso tocar, eu posso cantar, eu posso também pular, eu posso dançar, mas o que eu faço não é para agradar o homem, eu faço para agradar o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Davi, ele sabia de uma coisa: eu posso entrar em beleza, eu posso entrar em batalha, mas eu sei de uma coisa: Ele é meu pastor e nada vai me faltar. Aqui, meu irmão, quando lemos aqui a história, aqui o verso de número 1, do número 23 de Salmo, Davi ele vai declarar uma coisa muito interessante. Ele vai dizer assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na Bíblia Viva, meu irmão, na linguagem de hoje, vai dizer assim a tradução: o Senhor é meu Pai e tudo que eu precisar Ele vai me dar. Davi tinha uma convicção em Deus, e a fé que ele tinha em Deus era uma só, era convicto, meu irmão. Ele sabia de uma coisa: eu tenho pai, eu também tenho uma mãe, eu tenho irmãos, eu tenho Eliabe, Abinadab, Samar, eu tenho uma casa que é repleta de familiares, eu tenho vizinhos. A sociedade sabe quem é meu pai, o Jessel de Beramita, o de Judá, mas eu sei de uma coisa: o meu pai ele não pode fazer para mim o que o meu Deus eterno pode fazer. O meu pai guerreiro, ele não vai aonde o meu Deus Todo-Poderoso ele pode pisar. Ei, Davi sabia: o meu Deus, o meu Senhor, o meu pastor, a hora que eu preciso de socorro, de consolo, a hora que o homem não me entende, a hora que a mulher não entende porque eu estou chorando ou porque eu estou cantando, mas ainda ele manda o Consolador, porque ele é Senhor, ele é poderoso. Ainda que o homem não está entendendo o momento de vale, de perseguição, de provação, mas eu sei que as mãos dele não estão encolhidas para que eu não possa salvar e me abençoar. Hoje as mãos do Senhor está sobre a igreja. Cristo vive, não se preocupa, Ele está no controle do teu barco. Mas irmão, eu estou querendo pular, não pular agora. Ele é o teu pastor e não vai voltar socorro, não vai voltar, meu irmão, solução. Pastores, segura firme, não desista agora. Estamos em batalha, mas ainda ao timoneiro, ao Todo-Poderoso, Ele é fiel e Ele está aqui nesta noite. Davi sabia de uma coisa: o Senhor é meu pastor e tudo que eu precisar Ele vai me dar, porque um dia eu morando com os meus pais, eu morando com a minha mãe. Davi vai dizer uma coisa interessante, eu quero ler com você, não está muito longe, meu irmão. No Salmos mesmo de número 50, Davi fala algo que me chama muita atenção, e quando ele diz assim: olha, aleluia, ó Deus poderoso, o Senhor falou e chamou a terra, desde o nascimento até o sol, até o seu acaso. Escute uma coisa, isso vai dizer Asaf, mas eu posso dizer uma coisa muito importante: Asaf sabia quem era Davi, sabia que Davi ele não confiava em carros e nem cavaleiros, mas ele confiava no Deus Todo-Poderoso. Aí Davi, no Salmo de número 51, no verso de número 5, ele vai dizer assim: ó, eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eu parei, pastor, eu falei assim: mas como que pode num casamento uma pessoa ser gerada em iniquidade, uma gestação totalmente em forma de iniquidade? E Davi foi concedido em pecado. Amados, alguns historiadores, alguns teólogos, alguns doutores vai acreditar
que Davi, na verdade, ele é filho da velhice de Jessé. Amados, Davi era o menor da sua casa, era o pequeno, era o caçula. Amados, Jessé já estava avançado em idade, mas ele achou por bem entrar e casar com uma mulher mais nova e gerou Davi. Davi foi gerado não no casamento sólido, não no casamento de uma primeira mulher, mas era como se acontecesse, se acreditasse que era o segundo casamento, porque Davi não vai dizer uma coisa dessa, meu irmão, de boca para fora. Ele não vai dizer: em pecado eu fui formado e em pecado me concedeu a minha mãe. Era aí, meu irmão, que a maior perseguição de Davi era contra a vida dele, porque Davi não foi gerado, meu irmão, com a mesma mãe de Eliabe, Abinadab e Samar. E muitos acreditam que Davi era franzino, era pequenininho. Não, meu irmão, Davi tinha uma boa beleza. Acreditava que Davi era parecido com Eliabe, o filho mais velho de Jessé. Era um moço robusto, meu irmão. Todo mundo que olhava para ele via, meu irmão, a beleza. Mas Davi, além de ser gerado em iniquidade e em pecado, ele foi concedido, meu irmão, ele veio ruivo. E antigamente acreditava uma pessoa que destoava ruiva era porque havia uma maldição, e a maldição era porque foi gerado em iniquidade. Eu não sei qual é a maldição que foi lançada sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua parentela, sobre o teu filho, mas hoje eu vim aqui profetizar que não vai valer encantamento. A tua mãe e o teu pai é do Senhor Jesus Cristo, o teu filho é do Senhor. Não importa onde a tua família está, mas o Senhor vai alcançar toda a tua família, e então você vai dizer: eu e a minha casa adoramos e servimos ao Deus Todo-Poderoso. A história continua e vai dizer que Davi era desprezado por todos, e o serviço que deram para Davi, meu irmão, era cuidar das ovelhas do seu pai. Davi, ele estava cuidando, meus irmãos, das ovelhas. Ele tinha um amor por aquelas ovelhas, meu irmão, que ninguém podia tocar. Ele tirava os carrapichos, ele pintava as ovelhas, ele levava as ovelhas para comer, levava para o pasto, trazia de novo, meu irmão, para dormir. À noite cuidava, meu irmão, e deixava as ovelhas ali, meu irmão, quietinha, e sabia que quando as ovelhas estavam em perigo, Davi não tinha medo de enfrentar o urso, o leão, porque Davi, meu irmão, ele sabia de uma coisa: eu sei que eu estou aqui, o meu pai me deixou aqui para cuidar das ovelhas, não importa, mas o que vem nas minhas mãos eu vou fazer conforme as minhas forças. Eu não sei qual é a recompensa, mas Davi sabia que quando, meu irmão, o urso, o leão, quando o pai dele desprezava, os irmãos não queriam saber dele, Davi, meu irmão, ele ia lá para o meio das ovelhas, pegava a sua harpa, ele começava a tocar e cantar o hino a Deus, meu irmão. Eu não sei qual é o hino que Davi tocou, mas quando Davi tocava, o trono de Deus movia. Quando Davi adorava, Deus se levantava do trono. Glória a Deus, glória a Deus. Davi sabia de uma coisa: eu não adoro o homem. A harpa de Davi não era para tocar no coração do homem. Davi não tocava para Jessé, Davi não tocava para sua mãe, Davi não tocava para os seus irmãos, Davi não tocava para o homem. Davi não tocava, meu irmão, para achar graça no coração de Saul, que era o rei da época. Davi sabia: o Senhor é meu pastor. Começar é difícil, permanecer é difícil, terminar que é um propósito. Davi, meu irmão, gerado em iniquidade e em pecado foi concedido, mas Davi sabia de uma coisa: que o louvor dele chegava de Deus. Alguma coisa estava acontecendo no coração do eterno Deus. Eu não sei o que você está passando, mas o teu louvor e a tua adoração ainda está chegando até o trono de Deus. As mãos do Senhor já estão movendo ao teu favor. Você não vai morrer nessa prova, você não vai morrer nessa situação. Deus está trabalhando para gerar um grande milagre na tua história. Mas, irmão, por que na prova? Por que na situação difícil? Algum dia Jesus falou que seria fácil? Algum dia o Senhor falou que seria mamão com açúcar? Não. Ser crente não é fácil. Você não está aqui, meu irmão, hoje para conquistar um carro, uma casa. Você não está aqui para ficar milionário ou milionária, não. Você está aqui porque Jesus está voltando. E é melhor você ir nessa vida, porque, meu irmão, a próxima vai ser difícil. É melhor você subir agora. Jesus está chegando ainda. Ei, Jesus está chegando aí. E tem muita gente dormindo, pensando que ele vai demorar. Mas está chegando. Ele está chegando aí. Ele vai me buscar uma igreja lavada e remida do sangue do Cordeiro.
Davi, ele ainda continua dizendo uma coisa, meu irmão, interessante. Ele vai dizer assim, ó, deitar-me. Deixa eu ver para você. Ele diz assim, ó, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Eu posso falar uma coisa, irmão? Davi, ele sabia de uma coisa, que Deus era na vida dele. E Davi sabia que começar, meu irmão, não seria tão fácil. Mas desde o começo da história de Davi, o dia que quando ele era moço ainda, Deus chega no ouvido de um homem chamado Samuel. Samuel, até quando tu vai pegar de Saul? Até quando você vai passar a mão na cabeça de Saul? Até quando, Samuel? Eu não tenho nada com Saul e ainda você está ainda querendo fazer o que com ele? Eu mandei ele lá pegar todo mundo, pegar o rei, pegar todo mundo matar. Ainda ele desobedeceu, guardou o rei lá, pensando em misericórdia, fazer justiça nas mãos dele. Mas ei, Samuel, eu já rejeitei Saul. Samuel olha para Deus, Senhor, mas por que é isso? O povo vai ficar sem rei, não se preocupa. Eu já escolhi um novo rei. O novo rei já existe. Mas como Deus? O Senhor pode colocar um novo rei se já tem um rei. Você não entende? Esse é diferente. Esse não me adora pelaquilo que eu prometi a dar. Esse é diferente. Esse não está olhando para a matéria. Esse é diferente. O coração dele toca o meu trono. Esse me adora de verdade. Ele tem uma harpa humilde na mão dele, que quando ele toca, o meu coração move. Vamos lá. O que eu faço, Deus? Desce lá na casa de Jessé. Olha essa beramita é. Mas entre os filhos dele, o Senhor tem um novo rei, eu tenho. Pode descer lá, porque tem lá que eu já ungi. Eu imagino que Samuel já foi pensando, Deus, o que será? Mas Senhor, peraí. Se Saul souber que eu desci lá para ungir o novo rei, vai me matar. Olha para o teu irmão, diz assim, Deus. Olha para o teu irmão, diz assim, Deus. É Deus de estratégia. Deus olhou para Samuel e falou, Samuel, pega aqui, olha, pega o sacrifício aqui, coloca nos teus ombros. Se alguém te perguntar, vai dizer, não, ofereça sacrifício a mim de louvor e adoração. Quando Samuel sai da sua casa, meu irmão, e o profeta, como Samuel, ele só sai da sua casa por dois motivos, meu irmão. Ou porque Deus ia levantar alguém, ou porque alguém ia sair, meu irmão, alguém ia morrer. Eu posso falar uma coisa, hoje eu vim aqui, meu irmão, profetizar vida na tua vida. Hoje eu vim aqui profetizar um novo cativeiro na tua história. Hoje eu vim profetizar que as mãos do Senhor já são da tua vida. Deus não vai te deixar nesse vale. O Senhor tem uma promessa, e a promessa dele não vai validar na tua vida. Samuel chega. Quando Samuel está chegando perto da casa de Jessé, os sacerdotes olham para Samuel, já fica tremendo com medo. Que é isso, Samuel? A tua vida quer de paz. A tua vida quer o quê? Samuel já vai dizer assim, santificar as vossas vestes, porque vamos sacrificar o sacrifício ao Senhor aqui na casa de Jessé. Quando Samuel olha para os sacerdotes assim, olha, lavai as vossas vestes, é o significado, meu irmão, que trocar as vestes para a festa, trocar as vestes, colocar nessa escola, é necessário uma santificação, porque vamos entrar na presença do Todo-Poderoso, vamos entrar na presença daquele que pode, porque hoje é dia de festa. Deus vai levantar alguém, Deus vai levantar alguém. Hoje aqui o Senhor vai levantar alguém, hoje aqui Deus vai abençoar alguém, hoje é o dia que Deus vai marcar a história. Quando Samuel chega para Jessé, Deus fica uma ordem, e a ordem de Deus que entre os seus filhos está aqui o novo rei. Jessé já olha, fica todo meu irmão com medo. Mas peraí, e Saul? Não se preocupa com Saul, que Deus já está dando jeito dele. Mas o que eu vou fazer? Não faça nada, vamos preparar a festa. Meu irmão, preparar uma grande festa. Saul já mandou os meninos tomar um banho, mas tomar um banho de verdade, chegar na batalha, meu irmão. Os meninos, meu irmão, era de guerra. Eliabe, o menino bonito, Aminadab, Samai, todo o restante da casa, meu irmão, era uma casa repleta. Todo mundo foi tomar banho, colocar a melhor roupa, pastor, passar o melhor perfume da época. Eu não sei se existia um Avon, não sei se existia a gente
em dia, eu não sei se existe importado, mas existe um perfume deste passado. Quem sabe ele abre, já deu uma olhada no espelho. Hoje é o meu dia, hoje eu vou ser o rei. Eu sabia, eu sei manusear a espada, eu sei usar o escudo, eu sei fazer tudo, eu sou o rei. Quem sabe sabe você não vai ser o rei, não, quem vai ser o rei sou eu. Quem sabe, irmão, de repente a vida dá me paz, ei, você está enganado. Quem vai ser o rei aqui sou eu. Vamos logo nos preparar, porque a festa está correndo lá. A festa estava rodando mesmo. Samuel estava na sala esperando os meninos. Imagina aquela cerimônia, Jesus chegando e falou assim: ó, está vindo aí Eliabe, pode mandar vir. Eliabe aparece, meu irmão, na sala todo cheio. Tinha aparência de rei, meu irmão. Falava como rei. Sabia entrar e sair de uma batalha como rei. Achava que adianta ter aparência, mas dentro está podre. Que adianta, meu irmão, tá com uma roupa bonita, tá com cabelo chapado. Que adianta, tá com a roupa mais cara, mas por dentro só Deus sabe como que você está. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para Ele falar uma verdade para você. Ele não quer ver você viver de aparência. Deus não quer ver você somente aí esse corpo, essa carcaça. Deus, Ele quer te curar aqui nessa noite. Deus quer curar feridas antigas da tua alma. O Senhor está me dizendo aqui que chegaram pessoas feridas aqui. É pessoas de anos que estão feridas, machucadas, amarguradas. Mas o meu Deus manda eu te dizer: eu ainda não me esqueci de você. Eu não te abandonei. Eu estou nas minhas mãos dentro da tua vida. Tu é meu Davi. A obra que eu comecei eu não desisti. Eu vou fazer, eu vou realizar. Eu sou Deus, eu sou o Senhor. Aleluia. De repente Samuel olha e fala assim: nossa, isso é diferente. Esse é diferente até de Saul. E eu chego no ouvido de Samuel e falo: Samuel, tu está olhando para a aparência, rapaz. A aparência tem tudo, mas eu olho para o coração. Ele não é o que mostra. Aquela hora Samuel já dá um passo para trás. Eu falo: peraí, Deus, não pegar um azeite. Samuel fala assim: ó, esse Deus não tem nada, viu? Pode passar. Meu irmão, está vindo quem? Aí vem Abinadab, vem Samar, e Deus ainda continua falando o nome de Samuel. Samuel, tu olha para a aparência, mas ainda eu olho para o conteúdo da oração de dentro. Eu olho para o coração puro e sincero da minha presença. Ele somente quer oposição, ele somente quer cadeira, ele somente quer holofote. Mas o que eu escolhi, ele escolheu abrir meu parte, ele escolheu me adorar, ele me escolheu a glorificar, ele escolheu adorar o meu nome, Samuel. Passa-se todos os filhos que já servem. A Bíblia vai dizer, de repente, sabe aquela coisa de profeta? Deus, passou todos. O Senhor falou que o rei estava aqui, cadê o rei? Será que é Jessé? De repente, meu irmão, a Bíblia vai dizer, Samuel falou assim: ó, Jessé, acabaram os filhos você? Acabou os meninos? Jessé estava coçando na cabeça. Rapaz, olha a pergunta que você me fez agora. Tem o menor, mas ele não está aqui não. Está cuidando das minhas ovelhas. Não faz parte da festa. Posso falar uma coisa? Davi não estava na festa. E uma vez eu iniciei essa palavra e Deus falou fortemente no meu coração. E eu lendo um livro, meu irmão, de um escritor muito abençoado. Ele dizia uma coisa assim: olha, longe da festa, mas dentro do coração de Deus. Você pode estar longe da festa, você pode não estar no banquete, mas você está no coração de Deus. Ei, quem te chamou foi o Senhor, quem te convidou foi o Senhor. Quem vai fazer o impossível é o Senhor, quem vai curar é o Senhor. Quem vai na tua frente é Ele, Ele está na tua frente, Ele está batalhando, e Ele será glorificado em breve, através do seu próprio, porque você vai dizer: só o Senhor é Deus, e só Deus é o Senhor.
enquanto ele não chegar, nós não vamos sentar à volta da mesa. Você está entendendo? Você pode estar longe da festa. Está todo mundo comendo melhor, mas só vamos sentar, meu irmão, para comer o bolo quando você chegar. Você está entendendo isso? Isso não é ostentação, meu irmão. Isso é honra de Deus. Então, aguente calado, aguente aí no teu canto. Não fuja da igreja, não saia da igreja por problema nenhum. Aguenta firme, porque o diabo vai ver que quem está na tua vida é maior do que o problema que você está enfrentando. Mas, irmão, está doendo, vai doer mesmo. Está complicado, vai ficar complicado. Mas a mão do Eterno ainda trabalha a favor daqueles que o Senhor espera. A Bíblia vai dizer que naquele momento alguém foi chamar Davi, e esse que foi chamado estava na festa. Para estar na festa tinha que saber vestir. Estava com roupa de festa, meu irmão. Sabe aquela roupa de culto? Se coloca a melhor saia, a melhor calça, a melhor blusa, melhor tênis, melhor terno, a melhor dandarina, melhor vestido, melhor money. Aí você vai. Chega bem lá onde Davi estava com as ovelhas. Davi dá uma olhada e diz assim: mas de onde você veio? Eu venho da festa que está rolando lá na casa do seu pai. Seu pai mandou te chamar porque essa manhã está na sua casa. Eu imagino que bateu o negócio no coração da Davi, porque Davi era humano, meu irmão. Aí Davi estava acontecendo uma grande festa na casa dele. E ele mesmo não foi convidado para a festa. Não espere que o homem vai bater nas tuas costas e vai dizer que você vai conseguir. Não espere a tua mãe e o teu pai te pegar no colo, colocar você na fila para pegar menino, que ele não vai fazer isso. Não espere a tua família fazer alguma coisa por você. Existem momentos que nós temos que tomar decisão, ou ficar de pé, levantar nossa cabeça e clamar o Deus Todo-Poderoso pelo milagre. Não espere pelo ar, pelo meio que não vai avançar. E assim, ó, se prepare, porque os nossos vão ser aqueles que vão se levantar contra a tua vida. Mas maior é aquele que está no controle, porque o Senhor irá trabalhar e Ele estará na tua frente. Mas Davi sabia: eu tenho mãe, eu tenho pai, eu tenho irmãos. Pode ser do pai e pai, mas ainda eu continuo falando: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se você tem essa convicção na tua vida que Ele é teu pastor e nada te faltará, você vai longe. Porque muitas das vezes esperando o homem, esperando algo dele ser, e ficamos frustrados porque o homem mente, o filho do homem se arrepende, mas o Deus Todo-Poderoso Ele não mente, Ele ainda é fiel. Quer ver uma coisa? A Bíblia vai dizer assim: olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe o que Davi estava querendo dizer com isso? Olha só uma coisa: ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, eu não vou temer nenhum. Sabe por quê? Um dia, quando eu estava cuidando das minhas ovelhas, das ovelhas do meu pai, veio um leão atrevido. Mas o leão tinha, olha, 100 vezes mais da minha força. Ele pegou uma ovelha no pasto, mas eu fiz uma estratégia: peguei o leão pela juba, joguei ele no chão, cortei ele, batei ele, peguei um cutelo, arranquei a cabeça dele, e Deus me deu vitória. Mas a ovelha do meu pai ele não levou. Outro dia o urso chegou de repente, pegou a ovelha e estava levando embora. Mas eu tinha pego o urso. Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que o Senhor estava comigo. Eu passei pelo vale da sombra da morte. Eu passei pelo perigo do urso e do leão, mas eu matei o urso, eu matei o leão, porque Deus estava comigo. É todo dia temos que matar o leão para sobreviver. Toda a mão sobre a cabeça sobre a eu conheço o teu deitada, eu conheço o teu levantada. Eu estou te vendo de longe, já faz dias que tu tem falado comigo.
Faz dias que você tem tentado articular comigo e hoje eu te trago uma resposta. Eu estou derrubando gigantes que estavam na tua frente. Algum dia eu menti, algum dia eu te deixei no meio do caminho, meu filho, nunca. Hoje eu estou pegando leão, hoje eu estou pegando urso e jogando por terra, diz o Senhor. Eu sou teu médico na noite deste dia. Eu estou restaurando a tua saúde. Eu sei o que tu perdeu e o que você está enfrentando no dia de hoje, mas esse vale que a tua família está enfrentando, que a tua casa está enfrentando, eu estou te provando como o homem prova o ouro no fogo, para saber se é ouro de verdade. O Senhor, Deus eterno, te trouxe aqui para te dizer: eu conto contigo. A obra que eu tenho na tua vida ainda não parou. Grande é o chamado. Eu entreguei o cajado, eu entreguei uma eu entreguei uma vara nas tuas mãos. Eu te chamei para apacentar, pastorear. Ei, homem, tu não é frouxo, tu não é covarde. Olha tudo que tu já enfrentou e tu hoje está aqui na minha presença. Quantas tempestades passamos juntos, quantos vales passamos juntos. Teve momentos da tua vida que tu olhou e tu falou: vou entregar tudo, não quero mais nada, eu não aguento mais. Eu passo, e o povo não reconhece, povo ingrato. Mas meu Senhor manda eu te dizer: cuida dos meus pequenos, cuida da minha obra, porque é grande o que eu tenho na tua vida, e o que vem nas tuas mãos não rejeita. Eu estou contigo, eu preciso de você. Marcha, anda, porque provisão e livramento está chegando dentro da tua casa, diz o Senhor teu Deus. Glória a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, pastor. Eu vejo meu Senhor entrando dentro da tua casa. Ele entra dentro da tua casa com muita provisão. Eu sei o que você tem para pagar, diz o Senhor. Eu sei até o que não pagou. A porta veio e se fechou do nada. A dificuldade e a aprovação financeira chegou dentro do lar. Mas o meu Deus, quando eu disse assim: eu estou trabalhando, viu? Eu vou trabalhar em alguns documentos que tu entregou nas minhas mãos. Lá no show. Eu vou trabalhar em cima da tua carteira profissional. Lá no coroa, lá na sua cama. Eu vou entrar e vou tirar o martelo da mão do juiz. Lá no show, cama. E tu vai ver o que eu vou fazer em pouco tempo na tua vida. Aguarde por uma notícia que chegará por um telefonema, diz o Senhor. Aguarde somente uma notícia que eu estou mandando, e tu saberás que eu sou teu pastor, e nada te faltará. Eu não menti, eu não minto, eu estou no controle da situação da tua casa. Eu vejo o Senhor entrando, meu irmão, dentro da tua casa, e Ele entra com cura, Ele entra com libertação. E o Senhor está ciente disso, que eu esqueci da tua família. Aguarde, que você vai ver que o meu Senhor, que o teu Senhor vai salvar por esse tempo. Tu tem orado e tu tem falado com Deus. Diz o Senhor assim: eu vou pegar ele pelo cabelo, vou trabalhar. Não tem bom coração de pedra que fique pedra na presença do Eterno. Mas o Senhor Deus manifesta: fique na onde eu te chamei, permaneça firme, porque tem louvor chegando na tua boca, diz o Senhor. Você vai adorar o nome do Eterno em breve, diz o Senhor Jesus Cristo, na tua vida. Aleluia. E Davi, sabe de uma coisa? Que ele era pastor de ovelha. Davi andava com uma vara e andava com cajado. A vara, meu irmão, era quando a ovelha saía, ele já batia. O cajado, se você conhece o cajado, a ponta de uma vara. Antigamente o cajado era feito de uma madeira chamada caça, e na ponta dela havia um gancho. Cajado é consolo, vara. A maioria das mães precisa pegar uma vara, né, para pegar a filha, colocar ela no eixo. O cajado é assim, olha, a ovelha estava saindo, o Davi queria tirar um carrapicho ou dar um cafuné, pegava lá o cajado com a ponta
Eu estava lá no telho e trazia, bem para perto do pastor. Às vezes, meu irmão, parece que Deus está batendo, mas não. É que Deus lançou o cajado dele e está puxando. Hoje o cajado do Senhor está aqui, meu irmão. Ele vai te puxar para perto dele. Ele tem algo novo, uma história nova, um tempo novo na tua vida. As mãos do Senhor estão aqui naquele momento de hoje. Essa igreja vai viver o sobrenatural de Deus. A mocidade dessa igreja vai viver o sobrenatural de Deus. O ciclo de oração vai viver o sobrenatural de Deus. O ministério de louvor vai viver o sobrenatural de Deus. Quer ver uma coisa? É aqui que eu quero pregar. É o verso de número 5 que eu quero enfatizar esse verso. No verso de número 5 ele diz assim: ó, prepare uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, ungi a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Davi sabia que no meio da carreira, e até dentro da sua casa, algumas pessoas decidiram ser inimigos, decidiram ser temidas. Olha para o teu irmão e diz assim: ó, é melhor ser Ana. Diz para ele, diz para ela: é melhor ser Ana do que ser temida. É melhor, meu irmão, ser perseguido do que perseguível. Se você não tem que entender na vida do teu irmão, da tua irmã, não dá palpite. Você não tem que dar palpite nem na vida do seu marido. Tem vezes que Deus está tratando com ele, você tem que você está colocando a mão. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. A vida do teu marido está na mão de Deus. O teu marido é coisa para Deus. Deus vai salvar ele, Deus vai libertar. A tua esposa, deixa o Senhor vai fazer um milagre. O teu filho, Deus já está trabalhando, mas irmão, não estou vendo. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas o que acredita que vai chegar. Quer ver uma coisa? Davi diz assim: prepare uma mesa. Sabe o dia que chamaram Davi? Que Davi não estava na festa? Eu imagino que Davi, quando ele escreve, você me lembra disso. Davi está chegando na sua casa, meu irmão, todo sujo do pasto, não deu tempo para tomar banho. Mas quando Davi chega, meu irmão, está todo mundo sacerdote, um grande banquete. E Samuel falou o quê? Ninguém vai sentar na volta da mesa enquanto Davi não chegar. Davi, ele escreve isso: prepara uma mesa perante mim na frente dos meus inimigos. Meus irmãos decidiram ser meus inimigos. Aí Davi vai dizer assim: olha, eu unjo a minha cabeça com óleo. Antigamente, lá quando Samuel foi ungir Davi, Davi ajoelha, meu irmão, e era colocado uma taça, um cálice, debaixo do queixo. Era derramado um azeite aqui na cabeça, que o azeite corria, o óleo corria, descia até a barba, e quando pingava na taça, era porque a unção estava confirmada. Mas quando eu leio aqui, eu vejo que Davi fala assim: unja a minha cabeça com óleo. E Davi foi ousado: Senhor, eu não quero uma gota, eu quero ver o meu cálice transbordar. Eu quero ver o meu cálice, Senhor Deus, olha, ele transbordar. Porque a mesa do Senhor prepara no deserto. É só o Senhor que prepara a provisão. Se for o Senhor que me ungiu, eu quero ver transbordar. Eu quero ver a abundância da unção de Deus sobre a minha vida. Eu só tenho uma gota de vitória para a tua vida. Eu tenho muita coisa para fazer na tua história. Aleluia. Ele está trabalhando aqui nessa noite. Ele não vai deixar você só. Ele está trabalhando hoje aqui. Ele está fazendo milagre. Unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ainda me vai dizer certamente, Senhor, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E Davi vai dizer assim, ó: e habitarei na casa do Senhor por longos dias.
Deus quer achar dentro de você? Verdade. Se Deus achar verdade, Deus vai trabalhar. Se Deus achar verdade, a porta Ele vai abrir. Se Deus encontrar um coração verdadeiro, um adorador. Você lembra da mulher samaritana no livro de João? Quando o Senhor Jesus falou para ela assim: olha, filha, o Pai está procurando os verdadeiros adoradores que adorarão ao Pai nesse tempo, em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Se o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, é porque Ele não achou. Ele estava procurando lá, e havia uma arquista que o samaritano com os judeus. O samaritano tinha um templo lá em Samaria que eles adoravam, dizendo que sua adoração deles era válida. E os judeus estavam em Jerusalém adorando também, dizendo que sua adoração e a oração dele, louvor, era válido. Mas posso falar uma coisa? Você quer ver Deus trabalhar? É quando não tem barreira. É quando você tem união com a pessoa que está do teu lado. Você quer ver o azeite multiplicar? É quando a casa está unida, a mãe com os filhos. Ainda porque pode ser viúva, mas o azeite vai multiplicar. A dívida vai ser paga. E o que sobrar você vai viver do resto. E o nome do Eterno será glorificado. Aquela senhora loira, faça assim com gentileza. Cabelo bem curtinho. Você. O amor de Deus para a tua vida é imenso, querida. Deus, Ele te conhece desde quando tu é menina. E diz o Senhor assim: você se esqueceu de muita coisa, mas eu não me esqueci de você. Te trouxe aqui nessa noite, não foi apenas por uma apresentação. Eu te trouxe aqui para você lembrar de muitas coisas que eu tenho feito no meio da família, tenho feito na tua vida. Eu fui fiel na tua saúde. Eu fui fiel na tua história. Eu sou fiel dentro da tua casa. E o Senhor Deus manda eu te dizer assim: olha, filha, tu está no tempo de adorar, tu está no tempo de glorificar, tu está no tempo de exaltar o nome do Senhor. Não importa o que vão falar, não importa o que vão dizer, mas Deus, Ele tem algo, e o amor dele para a tua vida é muito grande. Diz o Senhor: levanta a tua cabeça, eu vou fazer uma obra por completa. Tem algumas coisas acontecendo dentro de casa, mas eu já entrei lá dentro, eu já estou trabalhando, e tu vai ver que vai valer a pena aguentar. Dá licença. Senhor Deus manda te dizer assim: olha, chega de derrota. Eu vejo o Senhor entrando na tua saúde. Ele entra no teu psicológico. Ele entra e tira uma canseira física e mental de você. E tu está numa situação assim, olha, tu está vivendo, que é por viver. Mas só Deus sabe que está todo dia a mesma coisa. Você pode colocar o brinco mais caro desse mundo. Você pode colocar a calça mais cara dessa terra. Você pode vestir de ouro o corpo inteiro. Mas eu sei como que você está por dentro. Eu sei como te trouxe aqui para te curar. E ainda Ele é Deus, irmã. E o meu Deus quer que eu dentro da tua casa. Eu conheço todo mundo que mora lá dentro, lá no show e a cama caralho. E eu sei quem é toda a tua família. O Senhor Deus manda te dizer: aguarde somente, que vai ter culto de ação de graça dentro da tua casa pelo milagre que chegou. Aquilo que Satanás tentou paralisar, Ele não vai conseguir mais. Eu já estou pegando toda a barreira, eu já estou destruindo todo o aguilhão, eu já estou destruindo toda a cadeia do inferno, e meu nome será glorificado, porque um dia eu ouvi a tua voz. Um dia eu ouvi a tua voz, a tua oração. E tem muita gente que olha pela tua aparência, mas eu sei quem é você em mim. Dentro do teu quarto, a olhar para o teu espelho, vestida e pronta. Eu sei o que tu tem olhado e falado. Já andou por muitos caminhos, já procurou a ajuda de muita gente, mas ninguém te ajudou, porque a tua ajuda está aqui dentro. Aqui é a tua casa. Aqui é o lugar que foi
Olha, aqui é um lugar que você não pode nem arredar o teu pé de jeito nenhum. Porque aqui você tem cura, aqui você tem consolo, porque aqui você está na casa do teu pai. Pedindo ao Senhor assim, ó. Desde o dia que você me pediu perdão, eu te perdoei. Eu não me lembro mais das coisas antigas e eu não considero as passadas. O Senhor Deus manda você levanta a tua cabeça. Eu tenho um grande milagre para fazer na tua frente. Aleluia. Você colocar as melhores joias não está mais que eu sou bravo. Você está de ligar, que para de ela está com toda a cara e não sabe de nada que está acontecendo. E pede a minha misericórdia toda hora. Eu estou levando o demônio de minha casa. Eu estou limpando o canto do canto do Senhor. E Deus manda te aguarde. É um grande milagre que está chegando. Aleluia. Pastor, eu faço assim, ó. Eu vejo a senhora cantando um grande hino de vitória. Não é somente pela tua casa, entende? Mas é por toda a tua família. Diz o Senhor assim que tu apresentou a Deus uma situação e não é de agora, já faz um tempo. E a situação é tão complicada que só Deus pode entrar, só Deus pode trabalhar no coração, na mente, trabalhar na alma, que isso está te fazendo mal de dentro. Diz o Senhor assim, uma vez que eu curei, está curado. Tu está liberta, diz o Senhor. Quem deixou a tua sepultura foi eu, a Lamanchou e a Camarada. Quem acabou com a morte que quando tentou chegar dentro da tua casa, lá dentro do hospital, foi eu, a Lamanchou e a Camarada. Eu já estou trabalhando. O homem e a mulher que tu entregou nas minhas mãos, a mão do homem e a Camarada. E tu ainda mesmo para você mesmo, você prometeu para você, eu não vou falar mais nada. Eu vou deixar na mão do Senhor Deus, porque Deus vai agir. Eu já entrei lá dentro, eu já estou trabalhando. Aguarde para o que eu vou fazer. A boa obra que eu comecei não terminou. O que a promessa que eu fiz está de pé ainda, diz o Senhor. A obra de restauração chega hoje para dentro da tua casa. Aí tu olha para um lado e tu olha para o outro. E parece que nada vai acontecer. Mas a mão do meu Deus, a mão do nosso Deus, já está trabalhando em manter a calma. Cuida da minha obra. Vai trabalhar com as mulheradas, vai. Vai que meu nome tem que ser glorificado, porque o novo projeto que eu sonhei, coloquei no teu coração, tem que ser realizado. Você vai ver o que Deus vai fazer nessa reunião. Você vai ver o que Deus vai fazer nessa festa. Você vai ver o que o Senhor vai fazer no meio do povo. Diz o Senhor, vale a pena os seus momentos, poucos minutos na madrugada. O teu jejum, a tua adoração, os teus sacrifícios está valendo a pena. Essa é uma preocupação muito grande que você está vivendo desde o começo de janeiro até no dia de hoje, dentro da tua casa. O governo pode parar, as empresas podem parar, mas a empresa que o Senhor entregou na mão da tua família, descansa. Eu sou teu pastor e nada te falta. Quantas vezes tu pensou que a porta ia ser fechada e acabar um pouquinho, mas eu cheguei primeiro. Quantas vezes tu pensou que não ia conseguir, eu nunca deixei faltar nada na tua mesa. Eu sempre te dei o melhor, eu sempre te vesti o melhor, eu sempre dei o melhor para a tua família, de comida eu sempre dei o melhor. Eu te guardei todo o tempo, filha. A lavandara subi, a camandará, pede do Senhor assim, agora eu vou te abandonar do Egito. As minhas mãos já estão trabalhando a teu favor. E aguarde somente que eu vejo o consolo chegando na parte do eterno. O Senhor ajudando a dizer, o teu choro só dura uma noite, porque a alegria ela vem ao amanhecer. Diz o Senhor teu Deus.
Milagre se vive e tu é milagre. Mas tu é milagre em obra. Eu vi a tua sepultura aberta. E você lá dentro, mas a mão de Deus já pegou você igual de pé. Quem é mais do que o fato, meu irmão, é meu Jesus Cristo. E diz o Senhor assim: olha, a enfermidade não vai acabar com a tua vida agora. O mal não vai acabar com a tua vida agora. Eu vejo o Senhor entrando no teu organismo. Eu vejo o Senhor tocando no teu coração. E o Senhor manda eu te dizer: eu te livrei de uma, de duas, eu te livro de 3, de 4. Não tem reclame, não tem fato que vai te pegar. Que eu sou maior, eu sou grande. E obra grande que eu tenho na tua vida. Levanta a sua cabeça. Hoje eu te trouxe aqui para te lembrar e fazer você recordar das primeiras obras que eu tenho feito na tua vida. Sabe o que eu quero de você? Segura aqui. Eu quero você sempre com o microfone na mão e cantando. E louvando. Porque quando você louva, o meu corpo se move de lugar. Porque você fala para mim: Senhor, que diminua eu e cada dia mais eu quero louvar o teu nome. Eu não quero mostrar para o homem que eu sou uma coisa, eu não quero nada, Senhor. Até para estar sempre nessa cadeira aí foi uma batalha para trazer você para cá, porque você só queria ficar. Por você ficaria ali embaixo, adorando, glorificando ali. Mas quem te levantou foi eu. Quem te trouxe foi eu. Eu quero ouvir a tua voz canta. Porque, filho, já faz 2 semanas que eu tenho ouvido um louvor que vem do dentro do teu coração. E tu louva ali na tua casa. Quando está na rua, eu escuto louvor. E tu tem louvado, louvado, louvado. E a prova está difícil. Mas tu está louvando, louvando, louvando. Sabe quem entrou dentro do hospital e viu você louvando? Deus. A confiança em Deus é tremenda. Eu sou teu médico. Eu vejo meu Senhor assim no teu coração, ó. Eu seguro ele. Você vai ver o que eu vou fazer no meio da tua casa, no meio da tua família. Tem provisão chegando para dentro da tua casa, meu irmão. Aleluia. Levanta a sua mão, você comigo e adora o Senhor. Adore ao Deus eterno nessa noite. Adore, adore, adore Ele. Ele está aqui. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Ele morreu na cruz de Calvário para nos dar vida e vida com abundância. Você vai viver um ano de abundância de Deus. Você vai viver um tempo de reino de Deus sobre a tua vida. É um tempo do sobrenatural. Um tempo do avivamento de Deus sobre a tua história. Quer ver uma coisa? O Senhor é meu pastor e nada me falta. O irmão Jonas, pai da neném que apresentou, faz assim. Se tu soubesse a porta que está aberta, pode correr para o Japão, para a China, Paraguai, pode correr para onde você quiser. Mas grande é a obra que Deus tem na tua vida. Você não tem a sabedoria que tem por um acaso. Eu vou te falar uma coisa. Isso é vida profissional, hein? Eu vejo uma porta aberta e você já está nela. Mas eu vejo meu Deus dentro dessa porta abrindo uma maior do que você está vivendo. Escute bem o que eu vou te falar. Existe uma grande liberação de Deus que está chegando para a tua vida. Nenhum estudo, nenhum curso foi em vão que você fez. O Senhor Deus vai dizer: toda a tua dedicação, a tua vida profissional vai valer a pena. O meu Senhor está abrindo um grande porta de excelência para a tua vida. O Senhor Deus tem um tempo de glória, meu irmão, para cada sofrimento que você já viveu. E diz o Senhor assim: antes que houvesse dia, ainda Ele é. Operando Ele, ninguém poderá impedir. Deus operará um grande milagre na tua vida em breve, a qual você vai olhar e vai dizer: Ele é poderoso, Ele é tremendo, Ele é fiel, Ele é grande, Ele é forte, Ele é fiel para você.
vou te falar uma coisa. Gruda teu pé na casa do Senhor. Teu lugar é dentro da casa do Eterno. Porque grande é a obra que Ele tem na tua vida. Esse livro chamado Bíblia Sagrada, coma, leia, se alimente. Escute bem o conselho que eu estou te dando. Você vai ver aonde Deus vai te colocar. Deus tem uma grande obra na tua vida e na tua família. E o nome dele será exaltado. Através da sua vida eu vejo Deus visitando gente da tua família, da casa aonde você morava, toda a tua parentela. Não digo esposo ou filhos hoje, eu digo parentela. Diz o Senhor assim: olha, tu vais se alegrar, porque eu vejo Jesus salvando pessoas da tua parentela. Jesus está entrando com provisão. Diz o Senhor: não tem coração, não tem situação que eu não vou dar um jeito. Eu vejo meu Senhor salvando, libertando, transformando, e você vai glorificar e vai exaltar o nome dele, porque ele é fiel. Mas eu te dou um conselho: não tira o teu pé da casa do Senhor. Você já passou por situações complicadas e difíceis na sua vida, mas eu te falo uma coisa: não tira o teu pé da casa do Eterno, porque grande é a obra que Ele fez na tua vida. Faça assim comigo. Mais alto. Quem manda na empresa é Deus. Quem manda na tua vida é o Senhor. Quem abriu a porta foi Deus. Mas tu tem recebido revelação de muitas partes, que o diabo quer fazer de tudo para querer paralisar. Te paralisando, ele vai calar o teu louvor e a tua adoração. Diz o Senhor: eu te escolhi, eu ungi a tua garganta, para o meu nome ser glorificado e ser exaltado. Tu é levita, tu é da tribo de Levi. Eu escolhi, eu ungi a tua voz. E o diabo tem feito de tudo para calar, para acabar com a tua vida. O desânimo tem batido, o desespero tem chegado. Mas o Senhor manda eu te dizer: eu sou maior, eu sou tremendo. Eu vou entrar dentro da tua casa, eu vou trabalhar no meio da tua família. Tu tem pregado a tua casa nas minhas mãos, e tu tem pedido milagre, socorro, ajuda. Enquanto você está aqui, eu já estou trabalhando no meio da tua família. Enquanto você está aqui, eu já estou fazendo milagre. Diz o Senhor: mantenha calma e esteja louvando meu nome, porque o grande milagre Ele fará através do teu louvor, diz o Senhor Deus. Você pode ficar de pé comigo para a gente ver? Aquele senhor lá atrás, do lado da moça de preto, levante sua mão. Consegue mais alto? Se você soubesse o quanto Deus te ama, o zelo de Deus para com a tua vida, diz o Senhor assim: ó, eu te conheço e você me conhece. Tu sabe quem eu sou e eu sei quem você é. Deus manda eu te dizer: no tempo curto, Ele está chegando no encontro. Ele está chegando para ter um particular, você e ele e você. Mas irmão, eu só sou instrumento para contender com o oleiro. Eu vi o Senhor te pegando no colo. O Senhor me dizia assim que até hoje Ele cuidou de você em tudo. Ele não deixou faltar nada. Você pode ser infiel, mas Ele não é infiel. Eu posso errar, mas Ele não erra. Ele é maior do que pastor, Ele é maior do que o obreiro, Ele é maior do que o homem da terra. E sabe quem sempre foi teu amigo? Jesus Cristo. Ele entende todas as decisões que você já tomou em toda a tua vida. Ele entende tudo que você já passou em toda a tua vida. E Ele entende porque você radicalmente mudou do dia para a noite.
diferença de tempo. E eu sei o que é uma Bíblia nas tuas mãos, diz o Senhor. Eu sempre estive do teu lado, como amigo, quando muitos, em questão de homem, mulher, família, não entendeu nada, e até hoje questiona por muitas decisões e por muitas coisas que aconteceram na tua vida, as minhas mãos ainda continuam trabalhando a teu favor, grande é a obra que eu tenho na tua vida, decisões, meu filho, que você tomou, que eu não tomei, não era a minha vontade, você tomou, mas não foi por isso que eu te abandonei, não foi por isso que eu te deixei no meio do caminho, mas o eterno Deus te trouxe hoje aqui para te dizer que a obra e o projeto e as mãos dele ainda está estendida sobre a tua vida. Ainda eu escuto a tua oração, ainda eu escuto a tua voz, ainda eu tenho te guardado, eu tenho te protegido. E sabe de uma coisa? As minhas mãos trabalham, meu favor. Eu sei quando tu está no canto da tua sala, lá sozinho, longe de todo mundo, e tu tem falado, tu tem questionado, e tu tem olhado, meu filho, toda a situação. Eu te digo uma coisa assim, olha, quem cuida da igreja sempre foi eu. Quem cuidou de toda a minha obra sempre fui eu, disse o Senhor. Mas o Deus eterno manda me dizer assim, olha, o que eu tenho na tua vida não terminou. O que eu tenho na tua história não terminou. Você fez tantos planos na tua vida. Pode passar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pode passar 10 anos. Mas eu te chamei pelo teu nome. Um dia eu cheguei no teu coração, eu coloquei um projeto lá, João e a Canaraçúria. Um dia eu te acordava nas madrugadas, lá no Canaraçúria e a Canaraçúria. E meu filho, estudo na igreja não é para qualquer um. E ser pastor não é para qualquer um. Lá no João e a Canaraçúria e a Canaraçúria. Eu sei o teu cansaço físico há anos atrás. E eu sei a partir, eu sei de tudo que tu passou, mas eu digo uma coisa assim: o tempo de ficar parado termina hoje. Eu tenho uma obra na tua vida. Eu te chamei não é para ficar no fundo, eu te chamei para ocupar um lugar. E esse lugar, meu filho, não é não é nada de igreja. O teu lugar eu te coloquei é em cima de um altar. É cuidar da minha obra, é cuidar do meu povo. Grande é a obra que eu tenho na tua vida. Te matar, eu não vou te matar. Eu vejo o Senhor restaurando a tua saúde, irmão. Senhor Deus manda te dizer assim, Senhor: eu estou entrando na tua vida profissional e financeira. Eu sei que tu, pelo longo da caminhada, eu sei tudo que você perdeu. E hoje era para estar tão bem. Ah, porque tomou decisão aqui, tomou decisão ali, fez isso, fez aquilo. O diabo, ele taca tudo na cara, mas eu não, diz o Senhor. Só te aviso uma coisa: aguarde uma grande provisão no meio da tua família. A porta que Deus abre, o diabo não pode fechar. Você nunca viu tanta prosperidade da parte do Senhor chegando, que você não vai ajudar somente uma, somente duas, você vai ajudar muita gente. E o nome da terceira glorificado, diz o Senhor: tem saudade de você. Aleluia. Eu tenho saudade de você. Eu sinto falta de você. Alamanjara, Canaraçúria. Grande é o amor de Deus para com a tua vida, meu irmão. Mão direita no coração. Aleluia, Deus. Vamos cantar.
Descansa. Porque o Senhor chegou primeiro. Tu pensou que tudo ia acabar, seria todo destruído, mas o Senhor descansa. Eu te chamei para louvar o meu nome, que eu não quero ir na minha casa. Descansa, que eu cuido dos teus sonhos, eu cuido da tua vida, eu cuido do teu ser. E o Senhor manda me dizer: hoje eu estou te abraçando. Hoje eu cuido de você, eu te pego no meu colo. E desde mulher, levanta a tua cabeça. Eu já estou trabalhando, sabe uma coisa? Deus ouviu a tua voz. Porque dentro daquela casa eu via você andando de um lado para o outro e lembrando de tudo que você já passou, desde quando você era menina. Você sente tanta falta, saudade de tanta coisa. Quando as irmãs eram pequenas, quando as meninas ainda nem pensavam em namorar, era tudo mais bacana. Aí de repente a prova chegou e a prova está durando há anos. Aí diz o Senhor 2015: é o ano de eu restaurar a vida de todo mundo da tua família. Desde a casa dos seus pais até a casa de familiar, de irmãos, eu vou trabalhar. Agora somente eu quero você louvando meu nome. Eu quero você louvando meu nome, porque eu vou fazer milagre na tua vida. A porta que o Senhor abre, meu amigo, ninguém fecha. Agora meu marido pode receber se o Senhor está abrindo a tua boca. Ele é fiel. Ele é fiel. Viverá milagres por esses dias, pastor. Eu vi uma grande roleta sendo girada. Eu vi uma pilha de papel em cima de uma mesa. E diz o Senhor assim: eu estou revisando papel por papel, e eu estou virando essa roleta. E o Senhor me diz assim: diz ao meu filho, para ele não se desesperar, manter a calma em questão da minha obra. Pastor Marcelo, eu via quando o Senhor chegava nessa igreja, mas ele não trazia avivamento nessa igreja, mas eu via quando o Senhor, ele media os 4 cantos desse terreno, e o Senhor me dizia assim, que ele estava revisando a escritura desse terreno e a escritura desse prédio. E o Senhor manda eu me dizer: eu sou dono do ouro, eu sou dono da prata. Quem é que diz que tu vai ficar na mão dos homens por muito tempo? Eu vejo o Senhor assinando uma escritura a teu favor e a favor desse ministério. Eu não sei o que Deus vai fazer a favor da escritura desse prédio, mas o Senhor Deus manda te avisar o que eu vou fazer. Eu tenho um grande milagre para realizar. Tu não imagina o terreno que te aguarda. Aqui no Senhor, aqui foi o dia que uma obra começou e não vai sair tão cedo, porque eu já assinei, eu já decretei, e esse lugar aqui eu dei por posse, eu dei por herança, eu dei por os 4 cantos. Aqui eu já assinei e tu vai ver a proposta que vai mudar. Quem manda nesse terreno, nessa propriedade aqui sou eu, diz o Senhor. Meu Deus manda, eu não sei porquê, mas aluguel, pastor, a igreja não vai viver disso não. Chega, santifica os teus obreiros, porque eu farei milagre amanhã no meio de nós. Eu vejo um propósito, você e a diretoria dessa igreja, o corpo de obreiro dessa igreja, e o propósito forte por esse ano, que vocês traçaram meta para esse ano. Diz o Senhor: eu vou responder com fogo. Eu vou abrir porta onde você não imagina. Vou fazer esse ministério decolar. Eu estou medindo todos os pastores de todas as congregações. Que digo assim: vamos colocar alguém no grupo, hein? A Bamanjara subir a Camadarada.
Tem gente querendo tratar minhas ovelhas como se estivesse tratando um bando de cavalo, e não é assim. E já tenho te mostrado quem é que está destoando, viu? Da Mandaraçúria, Camadarabia. E tu sabe que no meio da minha obra, meu filho, não tem como a lá Mandaraçúria, Camadarabia, não tem como confundir as coisas. Eu te coloquei como pastor, tu é pastor da tua esposa, tu é pastor do meu filho, tu é pastor do meu tio, tu é pastor de todo mundo, tu é pastor de todo mundo. Eu te digo uma coisa assim, ó, eu te dei a vara, eu te dei o cajado, começa a tratar com as ovelhas, porque eu tenho um novo tempo nessa obra, e a crise do rio vai passar por um tempo de evolução ministerial. Prepare, meu filho, que as minhas mãos já estão trabalhando. Pastor, eu vejo uma proposta, e nessa proposta eu vejo alguns papéis sendo assinados mediante esse prédio, mediante essa igreja. Mas como eu vou pagar? Eu já disse que eu sou dono do ouro da prata. Provisão está chegando no meio do meu povo. Eu estou liberando vitórias que estavam embargadas. Eu estou trabalhando no meio da minha igreja. Aguarde somente que tu verás que eu vou fazer questão de valores. Eu vou confundir o homem, e o homem saberá de uma coisa, que ele não vai segurar esse templo, ele não vai segurar essa obra, ele não vai segurar esse terreno. Eu entregarei nas tuas mãos toda herança, e tu saberá que quando eu começo uma obra, eu termino, diz o Senhor, meu Deus. Eu vejo o Senhor preparando nas malas, você e sua esposa, meus filhos, pegando um avião e fazendo algumas horas de viagem, porque vocês não seguem no Brasil. Eu vejo vocês fazendo uma viagem no Senhor, assim, vai em paz. Não pense que tu vai refrescar a mente, porque tu vai trabalhar para mim. Presta atenção que tem uma família brasileira, lá Manjônia, Camandaraçúria, Camadarabia. Fica, eu não mando ninguém do Brasil para os Estados Unidos para brincar, lá Manjônia, Camadarabia. Eu não tiro ninguém do Brasil para mandar para outra nação, apenas para refrescar, ainda mais quando é pastor e quando é vaso. Senhor Deus manda eu te avisar, prepara tuas malas que tu tem uma viagem. Tu vai socorrer o casal que está em perigo, mas quando tu chegar lá, tu vai ver que as minhas mãos já estão agindo ao teu favor. Deus está no controle da situação, diz o Senhor eterno. Quero irmã de mão levantada, fica a mão levantada, com blusa florida, já estou terminando. Feche de pé. Olha, irmã, eu já vi Jesus salvar. Ele quer ter a salvação dele na tua casa. Deus manda te dizer: a situação da tua família não é mais para você, que você deve fazer a minha casa do Senhor para adorar Ele. Quem manda na vida da família é o Senhor. Quem manda na vida de marido é o Senhor. Alamanjônia, Camandaraçúria, Camadarabia. Deus manda eu te dizer assim: eu peguei aquele homem hoje na palma das minhas mãos. Eu estou cuidando da tua família. Em pouco tempo tu vai dizer: eu e a minha casa, eu e a minha família adoramos e servimos ao Deus Todo-Poderoso. Tu entrou hoje aqui, irmão, vai te meio carregada, mas hoje você sai cantando, pulando e exaltando o nome do Senhor. A prova não dura por muito tempo, mas o teu milagre leva para casa hoje, diz o Senhor, meu Deus. Com direito no coração, feche seus olhos. Senhor Deus, eu te rendo graças e louvores e adoração. Eu quero te agradecer por essa noite. Eu quero te agradecer, Senhor, por esse culto. E o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me mais, viver em braços verdejantes, e guia em lançamento das águas tranquila por amor do teu nome. E ainda, Senhor, que a tua igreja, eu, pastor, todos obreiros, andasse pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum, porque o Senhor está conosco. A tua vara, o teu cajado nos consola. Senhor, e Davi ainda permanece dizendo, amado Senhor: prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos, unge a nossa cabeça com óleo, nosso cálice se transforma, e certamente a bondade, a misericórdia nos seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Deus, segure firme na mão desse povo. Guarde o Senhor da igreja evangélica pentecostal
29 anos, ó Pai, que estou na peleja. É 29 anos, Senhor Deus, que estou na batalha. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço. Alaranchoia, calaverada. Tu és exaltado, tu és operado, Senhor, glorificado. Deus, aleluia. Levanta sua mão assim comigo, por gentileza. Levanta sua mão assim comigo. Ministério de louvor, pode louvar o Senhor. Com as suas mãos levantadas. Adora Ele. Adora Ele. Toda vez que eu chorar, Somos dele nesse monte. minhas lágrimas serão colhidas por um Deus. Ele é meu pastor. Yeah.